Ok, vamos começar mais uma aula, nossa sétima aula. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: o que fazer para você ter um mentor. Então, nem todo mundo tem um mentor, nem todo mundo ainda teve essa alegria, esse privilégio de ter um mentor. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa fazer para ter um mentor. Se você já tem um mentor, nós vamos também continuar dando algumas dicas do que fazer para manter esse relacionamento tão importante na sua vida. Então, deixa eu pegar aqui o PowerPoint da aula de hoje. Ok, deixa eu colocar novamente. Sejam bem-vindos, os novos que entraram agora. Ok. Alguém só me avisa se está passando o slide? Vocês estão vendo aí o slide passar? Ok. Sim. Então, o tema é esse: encontrando um mentor. Os autores do livro Como o Ferro Afia o Ferro, eles dizem que encontrar um mentor eles usam a ilustração de como encontrar um amor, né? Digamos assim. Eles pegam a ideia de alguém que está procurando, a ideia de alguém que procura alguém para namorar, né? Então, usando essa ideia, os autores vão dizer que encontrar um mentor é como encontrar um amor. Então, existe, claro, uma procura, né? Você tem que procurar essa pessoa que vai te mentorear. E você tem que procurar alguém que encaixe com você, que combine com você, que você se sinta bem com essa pessoa, que você se afine com ela. Por quê? Porque vai ser um relacionamento que você vai trabalhar confiança, transparência, você vai abrir o seu coração, e você então precisa ter alguém que de fato vale a pena, né? Você abrir o seu coração, você se arriscar, você vai se arriscar de certa forma, né? Nesse relacionamento. Então, é muito importante que você procure bem essa pessoa. E então nessa aula nós vamos explicar alguns pontos, né, que esses autores trazem como dicas, né, para nos ajudar a encontrar essa pessoa. E quem encontra um bom mentor e consegue desenvolver um bom relacionamento com o mentor é uma pessoa privilegiada, é uma pessoa muito abençoada, porque ela agora tem alguém que a ajuda a crescer, alguém que ela pode contar para o que vier, ela pode ter alguém que a ajude a crescer na vida cristã e na vida como um todo, né? Então, vamos lá, vamos pensar aqui sobre o que precisamos fazer para encontrar um mentor. Então, primeira perguntinha para a gente começar hoje. Por que a maioria das pessoas não tem um mentor? Como nós sabemos, poucas pessoas têm um discipulador ou um mentor. A maioria não tem. E por que as pessoas, no geral, não têm um mentor? Possivelmente, existem algumas razões que esses autores do livro Como Ferro Afia o Ferro, eles trazem para a nossa reflexão. Um deles é a ignorância. Nós veremos um a um, tá? Então, uma das razões é a ignorância. Ou seja, simplesmente a pessoa nem saber que existe a possibilidade de ter um mentor, né? Ou então a complacência, né? Seria uma segunda razão porque uma pessoa não tem um mentor, porque se acomoda, né? Terceira, a inabilidade de encontrar essa pessoa, dificuldade de achar um mentor. Quarto, o medo de se abrir com alguém.
Isso muitas vezes atrapalha a pessoa de ter um mentor, por não confiar em ninguém. E uma quinta razão é a falta de persistência. Ela pode até estar achando, mas ela não é persistente nessa procura em manter também esse relacionamento. Então, vamos ver um por um. Primeiro é a ignorância. Então, a ignorância é o quê? É você nem saber que existe a possibilidade de ter um mentor, ou você nem parar para refletir sobre esse tema, né? Então, muitas vezes a gente tem uma vida tão agitada, tão cheia de tarefas, tão cheia de coisas, que a gente nem pensa nessa possibilidade, nem passa na nossa cabeça, né? Então, isso é um assunto que a gente não pensa, que a gente não sente nem falta, pode ser também, né? Os cristãos dos primeiros séculos, eles foram conhecidos como discípulos. Hoje, poucos entendem o que é ser discípulo, o que é ser um aprendiz, o que é ter alguém que te ajuda a moldar a sua vida. Porque, como nós já vimos em aulas anteriores, essa era a forma de preparar pessoas, era a vida na vida. Esse era o meio de desenvolver alguém no seu caráter, nos estudos, era encontrar alguém com quem eu caminhasse com ele, aprendesse com ele, e no final das contas, eu como aprendiz, a minha meta é me tornar como o meu mentor, né? Então essa era o meio básico de fazer discípulos nos primeiros séculos da era cristã. Só que hoje nós sabemos que é muito mais voltado para o professor, a sala de aula, num relacionamento impessoal, distante, né? Não é um relacionamento necessariamente de confiança, né? De mais intimidade, de mais profundidade. Não, hoje se tornou um relacionamento mais impessoal, é apenas uma transferência de conhecimento. E aí muita gente poderia estar desenvolvendo também mais habilidades e vida, experiência de vida, se tivesse alguém mais próximo, alguém que se importasse com ele, alguém que investisse nele, inclusive a ideia de um relacionamento, né? Porque a mentoria ela vai além do que um professor nesse sentido, porque um professor ele não necessariamente conhece o seu aluno pelo nome e por suas necessidades diárias. Ele apenas está ali com o objetivo de passar um conteúdo. Já um mentor, não. Um mentor ele vai criar um vínculo, ele vai criar um relacionamento, vida na vida, e ele vai ajudar o seu discípulo a crescer como um todo, não só no conhecimento, mas também ele vai ajudá-lo a desenvolver habilidades e também, especialmente, a tratar o coração dele. E nós sabemos que o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrompido, então nós precisamos ser tratados no nosso coração. Nós precisamos ser cuidados em relação aos nossos pensamentos, nossos valores na vida, como nós aplicamos a palavra de Deus. Então, um professor de escola bíblica ou um professor numa sala de aula, ele não está trabalhando no sentido de como te ajudar a obedecer a palavra de Deus, né? Porque não foi isso que Jesus falou em Mateus 28, né, na grande comissão, ensinando-os a obedecer. O professor ele está só ensinando. Já um mentor, um discipulador, ele está caminhando perto de tal forma que ele ensina a obedecer. Então, ele está checando sua vida, ele está te ouvindo, ele está vendo o teu progresso, ou então o teu comodismo, ou então se você está regredindo. Então, ele está atento à tua vida, porque é um relacionamento que é criado, vida na vida, e aí a pessoa está percebendo se você está nadando ou afundando. Lembra daquele conceito que a gente viu? Porque ele está perto de você, ele está se relacionando com você, ele está te ouvindo, ele está te vendo, ele te faz perguntas importantes, que faz você refletir sobre várias coisas, né? Então, era essa a principal forma de fazer discípulos no passado. Quando a gente olha para Paulo e Timóteo, nós vemos Paulo dizendo isso para Timóteo, né? Quando ele diz, olha, você é diferente, você está aprendendo
de mim, olhando a minha vida, olhando a minha forma de falar, a minha fé, a minha perseverança, né, as minhas lutas, né? Então, isso é fantástico, é você caminhar com outras pessoas de tal forma, tão de perto, que você veja quem ela é, você olhe o seu testemunho, e ela também te conheça, e ela também investe em você, e ela te ajuda, e ela vai te moldando, e você se deixa moldar, você abre o teu coração, deixa essa pessoa tocar em você, né? Deixa ela ver a tua intimidade, digamos assim, né? De certa forma, foi o que Paulo fez com Timóteo, né? Paulo, ele circuncidou Timóteo. Timóteo já era um homem feito, né? Só que Timóteo, ele era filho de um pai grego, né? Então, Timóteo não era circuncidado. Mas aí a Bíblia diz, né, que Paulo circuncidou Timóteo. Olha só, ele teve acesso à intimidade de Timóteo, não para castrá-lo, né? Não para isso, mas para prepará-lo para ser um missionário, porque ele iria enfrentar dificuldades entre os judeus. Então, ele prepara Timóteo para que Timóteo esteja apto a pregar entre os judeus e a ser um bom missionário, um bom discipulador, discípulo e pregador. Então, Timóteo confia, né, em Paulo. Timóteo deixa Paulo, digamos assim, tocar na vida dele, moldar a vida dele, para que ele pudesse crescer e se tornar também um grande homem de Deus, como Paulo era, né? Ainda sobre a ignorância. O discipulado, então, muitas vezes, na cabeça da maioria, o discipulado é apenas algo que ocorre para novos convertidos. Então, a maioria das igrejas pensam assim, que discipulado é só para novo convertido. Os outros não precisam de discipulado, os outros já são mais maduros, os outros sabem se virar, né? Não precisam desse relacionamento mais próximo. Agora, tem igreja que nem assim existe. Apenas coloca os novos convertidos numa sala de aula e pronto. Não existe um relacionamento próximo com o novo convertido. Mas nós sabemos que o novo convertido precisa não só da sala de aula, mas também precisa dessa pessoa mais próxima, de um discipulador, de um mentor, que o acompanhe, que ele seja ouvido, que ele seja tratado nas suas necessidades diárias, né? Mas essa é uma ignorância também achar que é só para o novo convertido. Todo mundo precisa de um discipulador, né? Para Jesus, o discipulado foi a mentoria dos maiores líderes da igreja. Jesus fez isso. Jesus priorizou o discipulado dos 12 homens que ele chamou para perto. E esses 12 homens ele estava preparando para serem líderes. Então, Jesus não pegou só novo convertido para acompanhar. Ele formou pessoas para a liderança. Tem gente que até discipula um novo convertido, mas até o batismo, né? Só que até o batismo é muito pouco. Tem muito mais para ele ser moldado, preparado e usado por Deus. Então, o discipulado não pode ser apenas para novos convertidos, né? Hoje, os cristãos perderam a mentalidade de discipulado e de mentoria no sentido individual, né? Mas é muito importante, e segundo esses autores, é uma tragédia, né? Quando as pessoas não têm um mentor, alguém que ele possa ser moldado, alguém que ele possa caminhar junto e aprender junto, de perto, né? Num relacionamento de amizade, vida na vida. Porque isso ajuda muito a pessoa a ter saúde espiritual, né? Claro que estamos falando aqui de um bom discipulador, porque às vezes o discipulador não é tão bom, não é? Ou então não está sendo tão referência assim para o seu discípulo, então fica difícil que esse relacionamento gere bons frutos. Mas se estamos falando de um discipulador, alguém que está buscando ser referência, alguém que está crescendo, essa é a condição para ser um discipulador. Você não tem que ser perfeito. Você não tem que ser um pastor para ser um discipulador. Mas você precisa estar crescendo.
Você precisa estar buscando crescer em Cristo para ajudar outro também a crescer. Então, esse é um dos tópicos por que muitas pessoas não vivem o discipulado, não têm um mentor. É porque não sabe, é ignorância, né? Não entende, não sabe, né? Quantos pastores que eu tenho ajudado ao longo da minha trajetória ministerial que não sabiam discipular. Eles não sabiam discipular, só sabia dar aula, né? Numa sala de aula. Isso eles sabiam, mas chamar alguém para perto, para caminhar com essa pessoa, vida na vida, não sabem. A maioria não sabe como discipular, não sabe como acompanhar alguém, como investir em alguém nesse nível mais de perto, porque é a ignorância, né? Porque o cristianismo da nossa era, né? Do nosso tempo de hoje, se tornou, especialmente aqui no Ocidente, um cristianismo de sala de aula, né? Apenas do professor, mas não com a mentalidade de um discipulador ou de um mentor, né? Uma segunda razão porque muitos não têm um discipulador, não têm um mentor, é a complacência, ou seja, a acomodação. A pessoa pode até saber da importância de ter um discipulador, mas ela se acomoda, né? Ela fica na mesmice, né? E também, por que ela fica na complacência? Por alguns motivos. Porque não quer ser tocado pessoalmente por ninguém, não quer que ninguém fique se metendo na sua vida. Você já viu isso? Gente que não se meta na minha vida, né? Deixa eu viver a minha vida, né? A gente vê muito isso. Quantas pessoas que eu fui acompanhar, que eu precisei falar algumas verdades e a pessoa não queria saber. Não se meta na minha vida, né? Quer só alguém para afagar o seu ego, mas alguém que lhe fale algumas verdades bíblicas, muitas vezes a pessoa não quer. Alguém que lhe exorte, alguém que lhe confronte, alguém que lhe chame para a responsabilidade, muitas vezes as pessoas não querem. Por quê? Porque também nós vivemos no modelo de igreja muito de consumidores. A maioria dos crentes na igreja, você pode observar, a maioria se vê só como um cliente ou um consumidor. Ele está ali apenas para receber um bom culto, um bom estudo, um bom pregador, um bom evento, e ele só vem para receber, ele só fica sentado no banco. A maioria não quer trabalhar na obra, a maioria não quer investir em outras pessoas, não quer evangelizar, não quer discipular, não quer liderar. Infelizmente, né? Nós vivemos uma mentalidade de acomodação, muito comum nas igrejas do nosso tempo. As pessoas não querem trabalhar para Deus, né? E especialmente não querem investir em pessoas. Podem até fazer algumas coisas na igreja, alguns, mas discipular pessoas, cuidar de vidas, não, isso é trabalho do pastor, né? Então isso gera muita acomodação. Posso fazer uma colocação? Diga. Estava dando aula na nossa igreja aqui em Curitiba para uma turma sobre o conceito de célula, e aí o discipulado vai junto, né? Uhum. O que temos ressaltado é que hoje tem uma figura de um cristão que usa a igreja feito fast food. Ele vai na igreja, pega o ganudinho espiritual, suga o alimento espiritual que ele precisa. Quando termina de sugar o alimento espiritual, vai embora. E se o alimento não é do gosto dele, ele troca de igreja. É, Mas ele não se envolve de jeito nenhum. eu chamo de chupa-cérebro. Na minha época de faculdade, tinha umas figurinhas lá que não anotava nada que o professor dava, né? Mas aí, quando chegava perto das provas, gostava de chegar até mim, que eu anotava tudo, né? E aí queria meu caderno. Empresta teu caderno para tirar xerox, né? Você já viu isso? E aí esses camaradas só chegavam perto de mim, não tinha amizade nenhuma comigo, não estava nem aí para mim. Mas quando chegava perto das provas, chegava para mim, pedia o meu caderno para tirar cópia, tirar xerox, para estudar. Aí eu dizia assim, né? Não para essas pessoas, mas eu dizia com meus amigos: olha, lá vem o chupa-cérebro, né? Que vem com canudinho só para sugar
teu conhecimento não está nem aí, é só para receber, né? Então, infelizmente, isso é muito comum nas igrejas. As pessoas só vão para consumir, só para receber. Então, nós dizemos que queremos crescer. Se você perguntar quem quer crescer em Cristo, né? Às vezes a pessoa diz, eu quero, né? Mas as pessoas muitas vezes não querem um crescimento que inclua, né? Que você precisa ser transparente, que você precisa falar a verdade, que você precisa dizer se você está vivendo ou não o evangelho, que você precisa ser confrontado, né? Que você precisa lidar com as questões difíceis da sua vida, suas feridas, né? É que você precisa pagar o preço e mudar. Muitas vezes as pessoas não querem isso, né? Elas não querem esse tipo de crescimento, né? Que gere nela uma responsabilidade, um confronto, né? Pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas não querem, né, crescer nesse sentido. Eu gosto de uma imagem que eu uso muito nas palestras que eu dou por aí, que é uma pessoa assim se debatendo e aí ele vai quebrando uma muralha, né? Então, como se fosse uma muralha na frente dela e ela com dor assim, ela vai batendo na muralha para quebrar, né? E aí essa imagem para mim significa alguém que está crescendo. Sabe aquela dor do crescimento que as crianças têm na perna? Tá doendo porque está crescendo, né? Então, o crescimento, ele vem com dor, com dores, né? Quando a gente paga um preço, né? Aí a gente vai crescer. O crescimento não vem fácil. E o crescimento também vem quando a gente encara os desafios. Então, eu lembro quando eu comecei a ensinar na igreja, eu comecei a dar algumas aulas, ou então quando eu comecei a pregar, eu tinha muita dificuldade. E eu não fazia bem feito no início. E eu recebia muita crítica no início. E eu podia ter desistido. Eu podia ter pensado, não, não quero não, esse tipo de sofrimento não, de estar tentando fazer algo, mas recebo crítica, não sai como eu gostaria, eu ainda não tenho a capacidade para isso, eu poderia desistir. Mas eu resolvi continuar tentando e busquei também meios para aprender como ministrar, como pregar, como ensinar. Fui atrás de mentores. Então, esse crescimento que dói, né? Que gera uma busca por pagar um preço, né? Estudar para aprender, desenvolver habilidades, isso é difícil. Poucas pessoas querem esse tipo de compromisso de crescimento. Por isso que esse se torna um grande problema, porque a maioria das pessoas não buscam mentores, porque estão acomodadas. Preferem viver uma vida cristã mediana, sem muito desafio, sem muito compromisso, sem muita responsabilidade, né? Então estão acomodadas porque têm uma vida agitada, porque preferem cuidar dos seus interesses e por isso não busca ter um mentor que lhe ajude a crescer. Terceira razão para a gente refletir hoje, por que pessoas não têm mentores? Uma terceira é a dificuldade de encontrar uma pessoa, dificuldade de encontrar um mentor. Eu já tive muita dificuldade de encontrar mentores, né? Acredito que muitos também aí de vocês já tiveram essa dificuldade, né? E aí essa dificuldade se esbarra em duas realidades. Primeiro, uma delas é que a gente não procura um mentor de todo o coração. A gente procura superficialmente e logo desiste, logo nós desistimos, ou então ficamos cegos, não enxergamos as pessoas que estão ao nosso redor que podem ser nossos mentores. Então, muitas vezes a gente coloca um padrão alto demais. Se o pastor não me acompanhar, então eu não vou ser mentoreado. E se for outro irmão da igreja? Tem que ser o pastor?
né? Então, às vezes, nós não procuramos de uma maneira adequada, né? Uma segunda realidade é que poucos entendem o que é ser um mentor, porque nunca foram mentoreados e, por isso, têm dificuldade em mentorear. Então, esse é um segundo problema muito natural que a gente também esbarra, ou seja, encontrar pessoas que saibam mentorear. Às vezes essas pessoas até têm uma grande capacidade, têm um grande conhecimento, têm uma vida que é um exemplo para nós, mas elas não sabem mentorear. Você já viu algumas pessoas que são grandes estudiosos, pessoas grandes que são muito estudiosas, sabem muito, mas na hora de transmitir não sabem transmitir? Não sabe ensinar, não tem o dom do ensino. Então, esse é um problema também para a mentoria. Às vezes a gente até olha para alguém e pensa, essa pessoa, né, eu queria tanto que ela me mentoreasse, mas ela não sabe mentorear. A gente até tenta, né, às vezes caminhar com essa pessoa e essa pessoa não tem as características de um mentor, não sabe fazer perguntas, não sabe te ouvir, né? E aí você desiste de caminhar com ela. Porque realmente a maioria das pessoas não sabem como mentorear. A maioria não sabe. Então, essas são duas realidades, né? Ou nós não procuramos de todo o coração, a gente desiste fácil, ou então as pessoas que a gente mira para buscar para ser nossos mentores, eles não sabem mentorear. Então, eu já esbarrei nessas situações, né? Eu já tive, por exemplo, como líder de pequeno grupo, teve uma época que eu tinha um supervisor que tinha tudo para ser o meu mentor. Tinha capacidade, tinha experiência, era bem mais velho do que eu. Só que toda vez que a gente se encontrava, essa pessoa não sabia mentorear, não sabia fazer perguntas, se preocupava mais com como é que eu estava conduzindo o pequeno grupo. E isso não me motivava para abrir o meu coração com essa pessoa. Não me motivava em ser, de fato, moldado por essa pessoa. Né? E também, por outro lado, eu também já busquei de maneira superficial. Já fiquei acomodado, não me esforcei para ter um mentor, né? Fiquei mais na minha, né? Não, eu já tenho a minha esposa, né? Esse é um argumento, né? Porque de fato, para quem é casado, né? Nós já falamos isso em outras aulas, né? O cônjuge cristão, né? Se torna também um mentor para você. Né? E aí a gente acha que, já que eu já tenho o meu cônjuge, né, então não vou procurar um outro mentor. Então, esse pode ser também um comodismo. O cônjuge, de fato, é uma pessoa muito importante que nos ajuda a crescer e que supre, de certa forma, o papel de um mentor. Mas é muito importante também ter outra pessoa, também ter outras referências, também caminhar com outras pessoas que nos moldem na vida, né? Então, nós precisamos vencer essas situações que nos atrapalham de encontrar um mentor. Observação. Pode ser que tenhamos de orientar, olha que interessante, pode ser que tenhamos de orientar alguém quanto ao papel que gostaríamos que ele tivesse em nossa vida. Então, olha só, de repente você achou alguém para ser o teu mentor. Tem tudo para te ensinar, tem tudo para te acompanhar. Mas você percebe que essa pessoa não tem um traquejo, né? Ainda não tem a habilidade para ser um bom mentor. O que é que você pode fazer? Você pode orientar essa pessoa. Você pode, por exemplo, trazer para ela o roteiro que nós estamos entregando para vocês. Olha, eu recebi esses roteiros no curso que eu fiz e eu gostaria que você fazer com você esse roteiro, mas você me mentoreando, né? Ou então você poderia dar um livro para essa pessoa, né? Como, por exemplo, o livro Como Ferro Afia o Ferro. Que tal você dar de presente para ele? Olha, eu queria que você lesse, né? Que você conhecesse mais como mentorear, né? Ou então dar uma dessas apostilas, né, do nosso curso de mentoria, né? Ou então indicar esse curso. Olha, seria muito bom que você fizesse esse curso com o pastor Alexandre, Maurício e tal. Né? Ou seja, você também pode orientar
a pessoa que você encontrou para ser o teu mentor, mas que talvez ele não tenha tanta habilidade, tanto conhecimento assim de como mentorear. Você pode orientar ele, eu gostaria que você me ouvisse mais. Você pode me ouvir? Eu queria primeiro que você me ouvisse, né? E aí depois você me desse alguns conselhos, né? Eu gostaria de estar mais perto de você. Você tem como me levar para para onde você vai ministrar, para eu aprender com você? Eu queria aprender a pregar com você. Você pode orientar a pessoa a te mentorear, né? Ok? Então, quarta razão, por que muitas pessoas não têm mentor? E acho que essa é uma das principais também. É o medo de se abrir. Muitas pessoas têm medo de revelar suas fraquezas, seus problemas, mostrar que ela é humana. Tem muita gente que tem dificuldade de mostrar, abrir o seu coração, porque teme, de alguma forma, de ser julgada. Porque, infelizmente, muitas pessoas julgam rápido, nem ouve direito e já se precipita e dá conselhos inadequados. E isso vai frustrando a gente. Então, muitas vezes, esse pode ser um grande problema. É porque a gente já se decepcionou, a gente já se frustrou, né, com esse tipo de situação, né, de que a gente se abriu para alguém, a gente buscou ajuda e essa pessoa julgou rápido, essa pessoa não soube nos ouvir, essa pessoa, ou então ela foi muito legalista. Você já viu? Né? Por exemplo, você conta que está com um problema financeiro. Ah, eu estou com dificuldade de dar o dízimo. Ah, eu estou com uma dívida e não estou sabendo, né, resolver. Aí você pede ajuda para alguém. Aí essa pessoa começa a te tratar assim. Ah, mas você não é possível. Como é que você não pode, né? Deixar de dar o dízimo? Você está sendo louco. E ele te trata de um jeito assim tão ruim. Você se sente o pior dos pecadores e essa pessoa parece que é o anjo, né? Se coloca no pedestal sobre você e te julga e te trata com muito legalismo, com muita dureza, né? E não se coloca no seu lugar. Então, isso é algo que desmotiva alguém, né? Porque essa pessoa não tem graça, né? Não age com graça, né? Com você, né? Às vezes é muito duro, sempre muito duro. Nunca te entende, né? Nunca se coloca no seu lugar, né? E aí te trata como o pior dos pecadores ou como alguém, né, desprezível por causa do seu pecado. Então, quem é que vai querer se abrir com uma pessoa como essa, né? Que está no pedestal, que não tem falhas, que te faz te sentir um nada, né? Quando você fala de algum pecado seu, alguma situação, né? E alguém inacessível. Então, nós acabamos por se fechar. Nós acabamos nos fechando e a gente fica com medo de se abrir com as pessoas. Então, muitas vezes nós preferimos que essas pessoas pensem bem de nós. Não queremos revelar nenhuma fraqueza nossa, nenhum pecado de estimação nosso, né? Não queremos ser julgados, não queremos ser rotulados por ninguém, né? Ninguém que nos trate, né, como se a gente fosse o pior dos pecadores, né? E possivelmente já fomos queimados quando nos expomos e ainda não fomos curados dessa situação, né? Então, esse pode ser um problema que faz a gente, né, ter muito medo de ter um mentor e preferir ficar sem um mentor, né? Isso é muito triste, mas infelizmente esse é um grande problema. E a uma quinta razão por que nós não buscamos um mentor é a falta de persistência. Isso aqui também acontece muito, eu já vi muito isso acontecer, né? Então, alguns não são persistentes em procurar um mentor, logo desistem, né?
tentou uma vez, não deu certo, não tenta mais de novo, né? Ou então começa o relacionamento, mas não viu que o relacionamento prosperou logo, né, no início, né? Então, por isso, a pessoa, né, logo desiste. Ou então, né, começa, mas depois não continua, né? Isso, infelizmente, também acontece muito, né? Por alguma razão, começou a pandemia, então a pandemia se tornou a desculpa para não continuar com o mentor, né? Só que a gente sabe que na pandemia a gente podia fazer muitos encontros assim, online, né? E eu mesmo discipulei várias pessoas por videochamada, né? Então isso não é problema, não era problema para continuar a mentoria, né? Mas muitas vezes nós colocamos as primeiras dificuldades como razão para não continuar. Então veja bem, o mentoriado é o maior beneficiado nesse relacionamento. Você já parou para pensar nisso? Quando você olha para o mentor e para o mentoriado, quem é a pessoa mais abençoada na relação? Mais beneficiada? O mentoriado. Porque o mentor vai servir o mentoriado. O mentoriado precisa de ajuda, precisa de conselho, de sabedoria, de direção, de portas. Então, quem é o maior beneficiado? É o mentor? Não é o mentor, é o mentoriado. Por mais que também existam algumas bênçãos pelo fato de alguém ser um mentor, né? Mas o maior beneficiado é o mentoriado. Então, se o mentoriado é a pessoa, o discípulo, né? É a pessoa que mais vai receber nesse relacionamento, então o mentoriado precisa ser o primeiro a priorizar o relacionamento da mentoria, né? Ele tem que ser proativo também em marcar os encontros, não ficar só esperando o mentor marcar, né? Também é importante que o mentoriado se prepare para se encontrar com seu mentor. E ele também coloque em prática os passos que estão sendo acertados na mentoria. Porque nós já vimos sobre isso, né? Sobre o perfil do mentoriado. Um bom mentoriado, ele é proativo, ele assume a responsabilidade pelo seu crescimento, ele é um aprendiz, né? Então, o mentoriado precisa ir atrás. Claro que seria muito bom se o mentor fosse extremamente proativo, estivesse o tempo todo antenado, cuidando dessa pessoa que ele está acompanhando, marcando as reuniões com regularidade, né, priorizando o relacionamento, mas às vezes isso não vai acontecer. Às vezes isso vai ser uma utopia. Ter um mentor sempre disponível, quando eu quiser, na hora que eu quiser, no tempo que eu quiser, e vai me ajudar em todos os meus problemas, isso é uma utopia. O grande segredo no relacionamento é a atitude do mentoriado. É um mentoriado proativo, que vai atrás, que anima o mentor, que está interessado, que quer aprender, né? Que faz por onde o relacionamento dá certo. Ele precisa persistir, ele precisa ir atrás também, ele precisa se envolver, ele precisa fazer por onde o seu mentor ficar feliz por acompanhá-lo, né? Porque o maior beneficiado da relação é o mentoriado. Então, ele precisa persistir, ele precisa fazer por onde, né, essa relação ser bem sucedida. Ok, então, olha só, ele agora vai dar, eles vão dar algumas dicas de como encontrar esse mentor, né? Alguns passos práticos para iniciar e manter uma relação de mentoria. Então, primeiro ponto, encontrar um mentor é um presente de Deus. É o que eles vão dizer. É um presente de Deus. Então, agora, para você começar um relacionamento de mentoria, é como começar uma amizade, né? E alguém vai ter que tomar a iniciativa. Às vezes vai ser o mentor,
que vai convidar alguém para ali, para ser o seu aprendiz, né? Ou o seu mentoriado. Mas a maioria das vezes somos nós, os aprendizes, que vamos atrás dos nossos mentores, que vai tomar a iniciativa e vai se convidar, né, para ser acompanhado por alguém. Você poderia me acompanhar? Você poderia me mentorear? Esse é o natural, que geralmente é o que vai acontecer. É nós irmos atrás de alguém para nos mentorear, né? Não podemos ficar esperando cair do céu. A gente precisa ir atrás dos nossos mentores, né? Então, olha só. Primeiro ponto, faça uma lista com 3 pessoas que poderiam ajudá-lo nesse papel de mentor. Então, primeira coisa, pense em 3 pessoas que você vê assim no seu dia a dia, né? Na sua igreja, não sei, né? Na sua família. Pense aí em 3 pessoas que poderiam, de repente, ser um deles, ser o seu mentor. A primeira ideia que eles dão é essa. Coloque no papel o nome de 3 pessoas, ainda que não sejam pessoas perfeitas. Quais seriam as 3 melhores opções de pessoas cuja vida já está conectada de alguma forma com a sua, ou que você poderia fazer o ajuste para que você estivesse conectado a ela? Talvez o pastor da igreja seja longe demais para você, seja distante demais. Ah, seria muito bom se fosse o pastor da igreja, mas talvez esse pastor não tenha agenda para você. Talvez seria uma pessoa sobrecarregada. Então, que tal você pensar em outras pessoas da igreja? Que tal pensar em outras pessoas maduras, pessoas experientes, que muitas vezes têm até mais tempo do que o pastor e que ficariam muito felizes de ser o seu mentor? Então, pense em 3 pessoas, né? Primeiro passo é esse. Em seguida, ore por essas 3 pessoas, para que Deus lhe direcione. E aí você ora. E aí você começa a pensar também. Qual seria dessas 3 que eu coloquei na minha lista? Qual seria a minha primeira opção? Então eu vou pensar. Qual é aquela pessoa que eu acho que seria mais interessante para ser o meu mentor desses 3? Qual seria o primeiro que eu acho que eu iria atrás, né? Que eu prefiro até, pode ser assim também. Aí eu penso, e qual dessas 3 seria a segunda pessoa mais indicada? E qual seria a terceira pessoa mais indicada dessa lista de 3 que eu já escrevi? Eu vou definir agora qual vai ser a primeira pessoa da minha lista, a segunda e a terceira. Para eu definir essa prioridade, né, em primeiro, segundo, terceiro, eu também vou pensar qual é a facilidade que eu tenho de me encontrar com ela. Isso aqui é algo também importante. De repente, você colocou em primeiro lugar o pastor, mas o pastor talvez não seja a pessoa que eu teria facilidade de me encontrar. Então, é melhor não colocar ele como primeira opção, né? Ou seja, independente, né, quais são as características que você está pensando, defina qual seria a primeira opção, a segunda e a terceira opção. Quando você fizer isso, aí sim você vai atrás da primeira pessoa, né, que você listou. E aí você vai até ela e você faz o convite para essa pessoa, né? E olha só, eu estou orando e Deus colocou, né? Pensei em você. Estou orando em você ser o meu mentor. Você gostaria de ser o meu mentor? Se essa primeira pessoa que você procurou aceitar mentorear você, então você vai fazer uma experiência com ela, por exemplo, de 3 a 6 meses, né? Se ela aceitar, claro. E aí, se a experiência for positiva, glória a Deus. Você já encontrou o seu mentor, né? Você vai só aperfeiçoar esse relacionamento. Se não der certo, se essa pessoa disser não dá para eu lhe acompanhar, ou então você começou a acompanhar e não deu certo, você percebeu que essa pessoa, de repente, não tem tempo, ou então ela é dura demais, né? Sei lá, não encaixou.
Então, você agradece a essa pessoa, né? E vai atrás da segunda pessoa da sua lista e faz a mesma coisa. Convida ela para ser o seu mentor e caminha com ela pelo menos por uns 3 a 6 meses. Se você perceber que está fluindo, está dando certo, então amém, já encontrou o seu mentor. Se não, você agradece a ela e vai atrás da terceira pessoa da sua lista e faz a mesma coisa, né? Então, essa dica, ela é uma dica muito prática e ajuda a gente a ir atrás de alguém para nos mentorear, né? Ok? Então, o mentor normalmente é uma pessoa mais ocupada que o mentoreado, né? Então, geralmente é assim, né? E o mentoreado, então, tem que fazer os ajustes para se adaptar à vida do mentor para que a mentoria funcione bem. Também é importante lembrar que a caminhada da mentoria, ela tem muitas formas de acontecer, né? Até porque às vezes a gente olha para alguém, né, que tem o seu mentor e a gente quer que o nosso mentor seja igualzinho, que a nossa relação seja igualzinha. Mas nós precisamos entender que a mentoria tem muitas formas para acontecer. Cada mentor é diferente. Cada mentoreado também é diferente, né? Então, existem vários tipos de relacionamentos de mentoria, né? Existem diferenças de personalidade, de dons, de experiências. Cada relacionamento de mentoria também é único. Cada um é único. Lembra que a gente viu em uma das aulas sobre alguns exemplos bíblicos de mentoria? E a gente apresentou que cada relacionamento desse de mentoria da Bíblia tinha uma ênfase. Então, Elias e Eliseu era uma relação de sucessão de chamado, ou seja, eles tinham o mesmo chamado profético. Já Moisés e Josué era uma preparação para ser um líder de um povo grande. Era algo específico nesse sentido. Já Noemi e Ruth era um relacionamento familiar que atravessava por tragédias da vida, mas que uma não deixava a outra. E durante a vida caminharam juntas. Então, existem várias formas. Davi e Jonatas era uma parceria, né? Então, pode ser que você encontre um mentor que não seja tão mais experiente do que você. Talvez seja alguém que está no mesmo momento, na mesma fase de vida. Isso também é uma mentoria, né? Então, existem várias formas, vários tipos de mentoria. Alguns vão viver essa mentoria de uma forma mais leve, descontraída. De repente, vocês vão se encontrar na casa um do outro, vai ser mais informal, né? Mas talvez o mentor que você encontrou vai ser uma pessoa mais formal. De repente, vai atender você num gabinete pastoral, né? Mas mesmo assim, é possível extrair desse relacionamento e é possível crescer caminhando perto dessa pessoa, mesmo que se a mentoria for um pouco mais formal, né, do que a outra. Também existe a mentoria individual e em grupos, né, como, por exemplo, o pequeno grupo. Nós já falamos aqui desde a primeira aula que o ideal é que a mentoria seja no 1 a 1, mas também, né, se puder, né, ter um pequeno grupo, é ótimo, né? A mentoria também ela pode se caracterizar mais como um relacionamento na horizontal, e aí pode ser um mentoreando o outro. Aí eu tenho, né, 2 pastores que a gente faz uma mentoria horizontal, ou seja, eu tenho responsabilidade de mentorear cada um deles, mas eles também têm uma responsabilidade de me mentorear. Então, é horizontal. Tem hora que eu sou o mentor, tem hora que eu sou o mentoreado no relacionamento. Mas também existe o relacionamento vertical. Nesse caso,
né, fica muito claro o papel do mentor e do mentoriado. Então, você tem um mentor mais experiente, uma pessoa mais madura, que tem realmente o papel do mentor, e você é o mentoriado. Né? Então, eu tenho também os dois tipos de relacionamento de mentoria, o horizontal e não vertical. Né? Então, na vertical, eu tenho como mentor o pastor Ben Wong, né, que foi essa pessoa que proporcionou a minha viagem para a Malásia. Né? Então, foi ele que bancou, né, também a minha viagem, investiu para eu estar lá, né? E, de fato, a minha relação com ele é uma mentoria na vertical. Eu não sou a pessoa que está ensinando a ele. Ele é que está me ensinando. Ele que está abrindo portas para mim. Ele que está desenvolvendo mais do meu conhecimento, das minhas habilidades. Né? Ele que me confronta, ele que está me encorajando. Né? Agora, eu, como um bom mentoriado, preciso fazer a minha parte. Né? De ser uma pessoa leal a esse mentor, de estar disponível, de me comprometer com esse relacionamento, de me comprometer em crescer, em desenvolver minhas habilidades, assim como eu tenho aprendido. Então, um bom mentoriado, né, agrada o mentor. E eu tenho trabalhado para que o meu mentor, né, se alegre da minha vida. Então, se ele está investindo na minha vida dessa forma, é porque eu estou correspondendo à mentoria que ele está dando para mim, né? Então, é de fato uma mentoria na vertical. Mas eu tenho também outras pessoas que eu vivo mais uma mentoria na horizontal, né? E sou beneficiado das duas formas, dos dois tipos de mentoria. Existe também mentoria presencial e online. Posso até aplicar aqui agora, né? Já que entramos numa nova fase, né? Da era moderna, né? De pós-pandemia, né? Nós, então, agora aprendemos que existe também a ferramenta digital que nós podemos usar. E tem pessoas que eu hoje estou mentoreando online, né? À distância, né? Mas, mesmo assim, ela pode ser uma mentoria muito eficaz e de muitos frutos, né? Então, ajuda muito se a relação entre mentor e mentoriado não for apenas individual, e sim dentro de um grupo. Né? Então, você ter, além de ter essa mentoria um a um, você também fazer parte de um grupo pequeno. Quais são as vantagens? É que existe a riqueza das múltiplas perspectivas, né? Porque ali você vai aprender não só com o seu mentor, mas com outras pessoas que você tem relacionamento ali no pequeno grupo. E assim existe uma interdependência, né? Não existe só o mentor te mentoreando, mas existe uma vida em comunidade em que eu aprendo também com outras pessoas, não só com o meu mentor, né? E eu também estou ali para servir. Eu não estou ali só para receber, mas também para ser instrumento na vida de outras pessoas quando eu faço parte de um pequeno grupo. Dessa forma, existe também uma proteção contra uma dependência exagerada no mentor. Você já viu isso acontecer? Às vezes isso acontece. A pessoa tem um mentor e aí ela depende de tudo para o seu mentor. Né? Tudo ela espera que o mentor diga, que o mentor opine, que o mentor lhe ensine. E aí isso pode sufocar a relação. Né? Mas quando eu também aprendo com outras pessoas num pequeno grupo, né, que também, de alguma forma, agem como mentores na minha vida, e aí, dessa forma, existe mais interdependência, né? Eu não fico só preso a um relacionamento de mentoria, né? Também o mentoriado, ele vai ter mais oportunidade para dar, e não apenas para receber, se ele faz parte de um pequeno grupo, né, de mentoria, em que ele é mentoriado e também está ali para ajudar, para servir. E a relação de mentoria também pode ser protegida na hora em que houver um conflito, pois terá outras pessoas para ajudar na resolução. Então, imagine, né, que, por exemplo, eu caminhando com o Maurício, digamos que a gente tenha algum conflito entre nós, né, na relação.
algumas coisas que possam estar gerando um conflito. Se a gente faz parte também de um pequeno grupo juntos, né, vai ter outras pessoas que, de alguma forma, vai perceber que as coisas não estão muito bem entre nós e podem nos ajudar, tanto a mim como a ele, né? Como melhor se relacionar um com o outro. Por isso que também é muito interessante ter um pequeno grupo. Eu tenho dois pastores, né, que eu vivo um relacionamento de mentoria na horizontal, em que eu mentoreio eles e eles me mentoreiam. E aí nós também formamos um trio, né? Tem horas que eu converso com um, tem horas que eu converso com outro, mas também nós temos um trio. E esse trio faz parte de um pequeno grupo de pastores. Então, às vezes, esse grupo de pastores também ajudam a nos moldar, né? E também nosso relacionamento acaba sendo também direcionado através desse pequeno grupo de pastoreiro e pastores, né? Assim, entendo que é possível haver mais equilíbrio, né? E protege contra qualquer problema, né, no relacionamento que possa surgir, né? Ok? Então eu vou dar uma pausazinha para ouvir vocês. O que é que você, né, está achando até aqui da nossa aula? O que é que você se identifica, né? Alguma dessas razões aí, né? Ou então de alguma situação que eu falei aqui que você achou interessante, ou quer fazer uma pergunta. Então eu vou abrir aqui para a gente ter um tempinho de bate-papo, né? Queria ouvir vocês. Vamos lá, gente. Coloquem a cara aqui na tela para a gente conversar. Alguém já se frustrou com algum mentor? Eu já me frustrei várias vezes. Eu tive um pastor que eu queria muito que ele me mentoreasse. E eu me encontrava com ele, e eu puxava a conversa, mas pense numa pessoa desatenta, pense numa pessoa que não priorizava o relacionamento, pense numa pessoa que me desmotivava. Mas eu precisava da mentoria. Eu ia atrás, eu ligava, eu me encontrava, eu dava presente para ele, Vida. mas às vezes ele me Porque dava um jamais se gelo, estima. ele não Agora está dentro priorizava o da avaliação final. relacionamento. Você não tem que fazer o contrário. Espera, solta. Solta. E aí foi difícil, viu? Mas teve tempo que eu não queria nem saber desse pastor. Digo, esse pastor não se importa comigo, não me valoriza, não dá espaço para mim. Não é fácil, né, encontrar um mentor. Pastor Alexandre, Sim, essa mentoria, ela está ligada diretamente a uma amizade. isso. Você vai construir uma amizade, né? Pode ser que no início você não tenha uma amizade, mas talvez seja alguém que você conhece, mas vocês ainda não são amigos, né? E aí você vai construir uma amizade com ela. Ela é baseada em amizade. Por quê? Porque você vai abrir o coração, você vai contar suas dificuldades, né? Você vai se abrir, buscar ajuda, ser treinado. Tudo isso pode acontecer numa mentoria, entende? O problema é que, às vezes, o mentor não sabe como mentorear. Mas um bom mentor, ele vai trabalhar três coisas na nossa vida, três áreas da nossa vida. Ele vai trabalhar conhecimentos que a gente precisa adquirir, ele vai nos ajudar a adquirir conhecimentos importantes, não só bíblicos, tá? Mas conhecimentos sobre melhor viver, sobre como ser, de repente, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, um bom profissional, não sei.
né, conhecimentos que eu estou precisando, que eu estou buscando, né, aprender para a vida, né? Outra área são habilidades que eu posso desenvolver nessa caminhada com essa pessoa, né? Habilidades. Por exemplo, um líder preparando um outro líder, um pastor preparando um outro pastor, e aí tem várias coisas. Um pai preparando o filho, ganhando habilidades, né? Habilidades diversas que a gente pode aprender com o outro, né? Nós, inclusive, já vimos, não é, aquelas 5 etapas da aprendizagem? Nós já vimos isso, né? As etapas, eu ensino, você só me observa. Aí tem a segunda etapa. Uhum. Não tem essa? Eu ensino, você me Sim. ajuda. Isso é para ganhar habilidades. Isso é uma segunda área da mentoria, que um bom mentor vai, né? E você vai buscar, e o mentor também vai te ajudar, né? Habilidades. E uma terceira área, que é muito importante, é o caráter, né? Então, conhecimento, né? Habilidades e o caráter. Ou seja, os valores da vida, né? Santidade, lealdade, ah, falar a verdade, ser honesto, né? Os valores da vida, que tem a ver com o caráter, né? E aí todos nós Então, então, precisamos. Sim, diga. então, se eu me direciono a uma pessoa, ou essa pessoa a mim, e essa pessoa abre seu coração, e ali eu a ouço e a instruo de acordo com a palavra de Deus. Sim. Eu estou mentoreando aquela pessoa. Esse é um dos aspectos da mentoria, né? Se você se encontra com essa pessoa de maneira esporádica, não é mentoria. Se é um aconselhamento Hum, pontual, não é mentoria. Mentoria pressupõe um relacionamento de um prazo maior, com regularidade, com encontros, com hum, a continuidade. E aí eu vou caminhando entendi. com ela, vida na vida. Existe um propósito, existe uma regularidade dos encontros. E eu estou trabalhando com ela, ajudando ela a crescer, né, em algumas áreas da vida dela, né? Então, isso é mentoria. Mas se eu me encontro com alguém só de vez em quando, dou um aconselhamento aqui ou acolá, isso não é mentoria, né? Mentoria pressupõe uma Pastor, caminhada com ela. pastor Alexandre, Sim, sim, em relação a questão meio que de nível de experiência ou conhecimento, por exemplo, eu tenho um tempo, né, de igreja, de crente, e tenho experiência, tenho 41 anos, tenho uma família, tenho filhos, tenho uma esposa, sim, conheço a Leda há 19 anos, e se eu não, se a pessoa que poderia me mentorear, se ela for muito jovem, não tiver experiência para poder estar ajudando nesse sentido com casamento, com filhos, ou não tiver experiência bíblica suficiente, né, de repente eu conhecer até mais de Bíblia, né, não que eu saiba alguma coisa, né, mas sim. se, eu não, se os níveis forem diferentes, ela pode me mentorear ou ficaria mais difícil? Teria que buscar um outro mentor? Boa pergunta. Isso é muito importante, que o mentor seja ou alguém do mesmo nível que você ou acima do seu nível. Isso é fundamental, porque se você pega um mentor que está aquém do que você tem sido, aí não vai ser mentoria. Na verdade, acho que você vai ajudar mais ela do que ela vai te ajudar, entende? Então é muito importante que essa pessoa esteja ou no seu nível de maturidade, onde você se deixa moldar por ela, mas ela está no mesmo nível que você, ou então acima do seu nível. Isso é fundamental. Por isso que a mentoria tem que ser bem definida, porque é alguém que vai te mentorear, não é alguém que você vai ter que ajudar, em certo sentido, né? Eu que vou me doar por ela. Não, é o contrário, é o mentor que vai te ajudar a crescer. Eu já tive essa experiência, né, em uma célula que eu participei, um pequeno grupo, que colocaram uma pessoa para me discipular, um mentor para me acompanhar.
de fato, essa pessoa estava no mesmo nível que eu. Nós éramos solteiros, tínhamos a mesma faixa etária, só que na prática eu tinha muito mais experiência de vida cristã e de conhecimento bíblico do que essa pessoa. O que aconteceu? Na prática, eu que ajudava mais ela do que ela me ajudava. Então, ela não era meu mentor. Eu era o mentor dela. Por mais que no cargo, né, no nome, ele era mentor e eu mentoreado, quando a gente ia conversar, eu sabia muito mais do que ele, eu tinha mais experiências com Deus, intimidade com Deus. Então, eu é que ensinava mais ela, né? Então, não basta ter o título, tem que, de fato, ser mentor, tem que ser alguém que está ajudando o outro a crescer, né? Se eu vou buscar um mentor e na prática eu ajudo mais ele do que a mim, então ele não é meu mentor, eu sou o mentor dela, né? Então é importante que essa pessoa que eu busque para me mentorear tenha mais bagagem do que eu. Agora, pode acontecer de eu encontrar alguém que tem muita bagagem, só que de repente eu sou casado e ele é solteiro, né? Pegando aí o teu exemplo aí, Fabiano. Pode acontecer que alguém seja solteiro, né, mas de repente tem uma bagagem que eu quero aprender com ela. Não necessariamente vida de casado, mas tem outras coisas que essa pessoa tem para me oferecer, para me ajudar a crescer, e por isso eu estou buscando ela. Então, a mentoria pode ter um alvo específico. Por exemplo, eu quero ser um escritor. Então, eu vou atrás de alguém que já seja um escritor que me ajude a escrever. Mas, de repente, ele é um jovem e eu sou um adulto. Mas ele sabe escrever, ele é um escritor e eu quero aprender com ele como escrever. Eu quero ser um escritor como ele é. Entende? Então, às vezes, pode ser por um objetivo. Eu vou atrás desse mentor porque eu quero esse objetivo de crescimento. Como o David Cornfield, ele também fala que ele tinha dois mentores. Cada um supria uma área da vida dele. Ele tinha um mentor na área ministerial, que era alguém com mais bagagem de ministério, um outro pastor, que era para ele a referência, alguém que ele queria aprender as habilidades, a intimidade com Deus, a vida ministerial, né? Mas, por outro lado, ele tinha uma mentora que cuidava do casamento dele, cuidava dele e da esposa. Então, ele e a esposa se encontravam com uma senhora que era uma mentora do casamento deles. Entende? Então, ele tinha dois tipos de mentoria, né? Um para a área ministerial e o outro para a área familiar, né? Então, nós podemos ter também mais de um mentor. Se você consegue caminhar com mais de um mentor e priorizar esse relacionamento, eu tenho mais de um mentor, né? Mas eu priorizo, eu valorizo, eu faço por onde funcionar essas relações de mentoria e que elas sejam regulares, proativas, né? Mas eu faço por onde também acontecer. Eu poderia não ter tempo para isso, mas eu priorizo isso, né? Então, nós podemos ter mais de um mentor. Agora, eu sei que, no geral, as pessoas não vão ter mais de um mentor. Elas vão tentar pelo menos um. No geral, vai ser assim. Agora, não é que essa pessoa também você vai crescer só por conta dela. Não é, você também não pode colocar sobre ela um peso tão grande que ela tem que cuidar de tudo da sua vida. Não, né? Não coloca tanto peso nessa pessoa. Mas ela vai ser alguém que está com você, que vai te ajudar, né? Agora, de preferência, claro, para ser uma mentoria, tem que ser alguém ou que esteja no seu mesmo nível ou acima do seu nível, né, de vida, porque senão não vai se caracterizar como mentoria, né? Você vai inverter a situação, você que vai mentorear na prática, porque você vai caminhar com ela. E aí é vida na vida. No vida na vida, né, quem tem mais bagagem, mais experiência, né, vai passar mais para o outro, naturalmente, né? Agora, também não podemos esquecer que qualquer relacionamento de mentoria é uma troca. É sempre uma troca. Só que tem uns que vão servir mais o outro, que vão ser os mentores. Mas os mentoriados também
de alguma forma, abençoam a vida do mentor. Também abençoam. Seja porque são auxiliares no ministério, seja porque também oram pelos mentores, porque também vai criando um relacionamento tão bom que o mentor também gosta de te ouvir, gosta de ouvir o que você pensa, gosta de se aconselhar também com você, gosta de também aprender com você. Então, de alguma forma, ele também está aprendendo contigo, que é o mentoriado dele. Agora, naturalmente, deve ser alguém com mais bagagem, com mais capacidade do que você, ou no mesmo nível. Quando é no mesmo nível, aí ou você se rende para ser o mentoriado, independente dessa pessoa estar no mesmo nível que você, mas você se rende. Você está ali, você entendeu aquele papel, você deu o papel para essa pessoa ser o seu mentor. E você, nesse relacionamento, você é o mentoriado, você se rende. Pronto. Só que eu estou no mesmo nível que ele, eu sei disso. Mas eu quero aprender dele. E eu me coloco para aprender com ele. Olha, eu queria te ouvir sobre esse assunto na minha vida, sobre essas questões que eu tenho que tomar decisão. Queria que você orasse por mim, queria abrir o meu coração, minhas dificuldades, minhas fraquezas. Pronto. E você se rende e você não mentoreia, por mais que seja no mesmo nível. Você resolveu ter o papel de mentoreado sobre essa pessoa. Então, agora é muito importante que não seja alguém no nível inferior, né? No sentido de bagagem, de experiência, né? Ok? Ótimo. Tem também Alexandre, agora que a gente falou de se dispor a ser mentoriado ao mesmo nível, Sim. tem as reuniões que, por exemplo, fazemos aqui em Curitiba e acredito acontece em todo o Brasil sobre a rede de pastores. Então, de pastoreio de pastores, onde todos os pastores mentoram todos os pastores, ou seja, tem um momento de escuta, cada um coloca na mesa, no diálogo, a sua condição, a sua situação, o problema que está enfrentando, e todo mundo, né, contemporaneamente ajuda o que está precisando, o pastor que está passando de dificuldade, ou que Fica ajuda livre, né? com as Quem quiser férias, falar alguma exatamente. coisa, quem quiser aconselhar, dar alguma dica, né? Então, é interessante porque aconteceu aqui em Curitiba, tinha uma igreja que tu conhece, é o Flávio de Araucária, que é uma cidade perto de Curitiba, e estava precisando começar um ciclo de ensino para os líderes, para depois criar células, e nós conseguimos passar o material para ele começou a fazer os cursos dentro da igreja, então toda vez ele dava o feedback sobre como estava andando e qual era o passo seguinte. Então, todo mundo que tinha mais experiência sobre isso ficava, né, nutrindo, né, dando apoio, alimentando a necessidade dele e também o percurso da igreja. Então, eu gosto muito dessa rede de pastoreio porque o nível é alto, né? Porque tem gente, eu sou pastor, né? Eu estou de mansinho, mas estou dentro, participo, eu não digo nível alto porque tem muita experiência. E cada pastor traz uma bagagem enorme por trás, né? Então, isso tem servido para todo mundo, porque todo mundo é beneficiado pela experiência de cada pastor. Então, é um pastoreio mútuo. Eu acho que está dando um profeto muito grande aqui em Curitiba. E onde o rede de pastoreio atua, claramente. Eu gosto demais dessas células de pastores, né? Vai fazer 15 anos que eu participo de célula de pastores e nessas células realmente não tem o mestre, né? Todo mundo está aprendendo com todo mundo e cada um traz suas dificuldades e aí cada um pode aconselhar, pode falar. É livre, né? Quem Deus quiser usar, Deus usa. E é um ambiente maravilhoso para aprender, até porque tem pessoas maduras. Então a gente se sente à vontade como pastor, porque um pastor entende outro pastor, né? Então, para mim, eu sou um dos mais abençoados por participar de uma célula de pastores, né? Vai fazer 15 anos que eu participo de célula de pastores e eu posso dizer que para mim tem sido também um ambiente maravilhoso para
para eu ser mentoreado, para eu ser cuidado, né? Vamos lá? Vamos encerrar a aula, então? Vamos para a última etapa da aula. Tá passando aí, não tá? Passando. Então, a nossa reflexão de hoje é o texto O Rompimento de Hábitos. Certa vez, um profeta e o seu discípulo, estando em viagem, pediram uma pousada em uma das residências ao longo do caminho. Na hora do jantar, foi-lhes oferecido como alimentação apenas um copo de leite. Era a única coisa que o dono da casa tinha para oferecer, embora todos que ali moravam fossem saudáveis, tanto os pais como seus filhos. A terra era boa, tinham bastantes hectares disponíveis para o plantio. Porém, naquela família, eles não cultivavam nada naquela terra. Em toda a terra possuíam apenas uma vaca leiteira, de onde vinha o leite como sustento para toda a família. Pela manhã, o profeta e seu discípulo levantaram, agradeceram a hospedagem e continuaram a sua viagem. Um pouco adiante da casa, viram que a vaca pastava à beira de um precipício. Tá aí a vaquinha. Ó. Então, disse o profeta ao seu discípulo: José, por favor, vá ali e empurre a vaca para o precipício. O discípulo inicialmente relutou, mas, como era obediente, fez o que o seu profeta lhe disse, empurrando a vaca no precipício. A vaca morreu na queda e o discípulo ficou bastante consternado. Passaram-se alguns anos e o profeta e seu discípulo voltaram novamente àquela região e novamente pediram pousada na mesma casa. Observaram imediatamente que alguma coisa havia mudado naquela família. Já se viam ali plantações ao redor da casa. Animais pastavam no terreno. Todos movimentavam fazendo alguma coisa. Então era o mesmo lugar, só que era uma nova casa. E agora existiam vários animais, muitas plantações. Na hora do jantar, foi-lhes oferecido uma comida excelente com os alimentos colhidos na própria terra, o que lhe foi orgulho para todos. Pela manhã, o profeta e seu discípulo despediram de todos e continuaram a sua viagem. No caminho, o profeta disse para o seu discípulo: Olha, José, se nós não tivéssemos empurrado a vaca no precipício, esta família nunca poderia ter se desenvolvido, trabalhado e cultivado toda a terra que possuíam. Então, essa história nos mostra que houve um rompimento total com a situação anterior que reinava naquela família há anos. Havia um grande comodismo, mas com a morte da vaca, eles tiveram de buscar novos caminhos. Mudaram seus hábitos, comportamentos, sua filosofia de vida, enfim, tiveram de romper definitivamente com a situação em que viviam. Então, essa historinha mostra que na mentoria, talvez nós sejamos essas pessoas que vamos ajudar nossos mentoriados a mudar, a romper com hábitos antigos, hábitos que impedem essas pessoas de crescer, de desenvolver, de amadurecer. Às vezes elas estão apegadas tão fortemente a algumas vaquinhas sagradas, né, que elas estão acomodadas, né? Mas talvez nós sejamos essas pessoas que vão ajudá-las a avançar, a expandir os horizontes, a buscar novos meios, novas habilidades, novas experiências, e assim elas vão poder ser pessoas mais capazes, mais desenvolvidas, mais frutíferas, né?
Quantas vezes eu ajudei pessoas que estavam presas, né, a, a pecados de estimação, e ali eu pude ajudar essas pessoas a sair daquela situação pecaminosa e passar a viver em santidade, a esperar em Deus, a ser pessoas mais maduras, né? Então, que Deus nos ajude, né, a sermos essas pessoas que vão ajudar as outras a sair do comodismo e a crescer. A nossa dica de hoje, de ferramenta prática para a mentoria, é o diário espiritual. Essa que é uma prática antiga. Os cristãos do passado, eles tinham um hábito muito grande de escrever num diário, né, devocional, né? Ou um diário em que elas anotem coisas importantes da sua vida com Deus, da sua vida cristã. E quantos, né, cristãos do passado nós tivemos conhecimento da história de vida delas porque elas escreveram diários espirituais, né, diários devocionais, né? E essa não deveria ser uma prática só do passado, deveria também ser uma prática da nossa vida do tempo de hoje. Eu lembro que há 20 anos atrás eu fui muito inspirado a ter um diário quando eu li a autobiografia de Billy Graham. Billy Graham, que foi reconhecido como o maior pregador e evangelista do século passado, né? Ele que viveu até os 100 anos, né? E ele terminou bem a sua carreira, né, ministerial, sem nenhum tipo de escândalo, né? Sem nenhum pecado assim, né, que tenha manchado, né, a vida espiritual daquele homem, né, que foi um grande conselheiro de presidentes dos Estados Unidos. E eu tive a alegria de ler a autobiografia de Billy Graham. E é enorme, é desse tamanho, é do tamanho de uma Bíblia, né? Mas ele conta de maneira detalhada a história toda do ministério dele, desde o início, desde os primeiros passos, né? Em cada país que ele pregou, em cada fase da vida ministerial dele, com uma riqueza de conselhos, dicas, né? De como ele enfrentava teologicamente as demandas do tempo dele. Meu Deus, que coisa fantástica ler aquela autobiografia de Billy Graham. E foi um livro que ele mesmo escreveu, mas ele escreveu através do diário. Ou seja, ele tinha um hábito regular de escrever num diário as preocupações dele, as dúvidas, como ele lidava com as demandas. E a partir dele tanto escrever, ele depois pôde organizar isso num livro, né? E aí naquela época, né, quando eu li, eu resolvi começar a escrever também, né, sobre essas questões da minha vida, do meu ministério, daquilo que Deus estava falando para mim, como eu estava lidando com as situações, né, da minha vida, família, ministério. E a partir de então eu tenho escrito, né, no diário que eu estou chamando aqui de diário espiritual, né, que seria você registrar coisas que você deseja guardar para não esquecer e, de alguma forma, ser útil para a sua vida espiritual e ministerial. O diário pode ser um caderno, mas também pode ser uma agenda eletrônica, né? Melhor ainda, porque você digita ali, né? E aí fica guardado para sempre, porque se escreve no papel pode se acabar. O meu diário, na verdade, hoje são 2 cadernos grandes que eu tenho escrito ao longo de 20 anos, e eu tenho colocado várias coisas, né, que eu escrevo ali no meu diário, e eu vou explicar para vocês algumas dicas do que você pode escrever num diário espiritual, né? Então, olha só, para que serve o diário? Para relatar a sua história com Deus, tá? Então, tente relatar a sua história com Deus, desde o início, desde a sua conversão. Você saberia contar, por exemplo, desde a sua conversão,
como você cresceu na vida cristã, em etapas, muitas vezes nós esquecemos. Mas se você registra, se você anota, você não esquece, né? Então, um diário espiritual te encoraja a crescer na vida devocional, fortalece a tua vida de oração e te ajuda a ter uma perspectiva ampla de como anda a sua jornada cristã. Então, seria muito bom, né, que primeiro você, né, aprendesse a fazer um diário devocional, para depois você ajudar um mentoriado seu a também a fazer um diário devocional. E aí sim seria uma boa ferramenta que nos ajuda muito a crescer. Então, o que pode conter num diário? Eu vou dar aqui várias dicas. Você pode criar o seu diário com as coisas que você quiser anotar. Mas, por exemplo, você pode anotar alvos de leitura bíblica, né? Então, isso que me ajuda demais quando eu escrevo, né? Os alvos de leitura bíblica anual, né? Você pode anotar metas. Ah, eu vou ler agora a Bíblia toda na versão Almeida. Aí você anota lá, coloca o alvo, né, no diário, né? Aí você terminou, pronto, checklist, né? Terminei. Ano que vem vou ler na versão internacional. Terminou, vou ler na linguagem de hoje. Terminou, vou ler em outra versão, entende? Você pode colocar alvos de leitura bíblica, né? Você também pode anotar lições bíblicas importantes para a sua vida. De repente, você ouviu uma mensagem, você leu um livro e você pegou uma ideia, você não quer esquecer, anota no diário, né? Anota. Ou então você pode anotar frases de reflexão para a vida cristã ou para o seu ministério, né? Então, para quem ensina, é muito importante você anotar, né, frases de reflexão, né, lições bíblicas, para que depois você possa usar, né, e transmitir para outras pessoas, inclusive para um mentoriado seu. Você também pode escrever no diário espiritual orações ou músicas, né, salmos pessoais, né? Você também pode anotar, esse aqui é muito importante, pedidos de oração e respostas. Eu gosto muito de colocar no diário, eu coloco sempre os meus pedidos de oração, mas no lado esquerdo, eu coloco a data em que eu comecei a orar. E do lado direito, eu deixo um espaço para colocar a resposta da oração, ou a data, ou qual foi a resposta que Deus me deu, né? De acordo com aquele motivo de oração que eu coloquei. E assim você vai podendo. Primeiro, você lembra do que tem que orar, né? E você também pode anotar as respostas, ou seja, se transformar num testemunho, né? Você também pode colocar no diário mensagens que Deus tem dado a você. Você pode anotar marcos espirituais importantes da sua vida, a sua conversão, como é que foi, né? Momentos importantes que marcou a sua vida, o seu crescimento espiritual, né? Fases importantes que você passou. Por exemplo, eu fui para a Malásia, né? Vocês estão sabendo. Aconteceu tanta coisa importante para mim na Malásia, naturalmente eu vou escrever na minha agenda, né? O que Deus fez nessa viagem da Malásia, o que Deus me falou, coisas importantes para a minha vida que eu não posso esquecer daquilo que aconteceu na Malásia para a minha vida, né? Então, isso também te estimula a você sempre querer ter novas experiências com Deus de crescimento, né? De marcos espirituais importantes na tua vida, né? O que mais? Você pode anotar músicas cristãs que você gosta ou então que Deus falou com você. Você pode anotar filmes que marcaram positivamente a sua vida. Se hoje eu posso indicar para vocês vários filmes, é porque eu anoto, há 20 anos que eu anoto filmes importantes que eu vejo. Toda vez que eu vejo um filme que eu acho muito bom, que eu acho que é um filme positivo, eu anoto no meu diário. E assim eu tenho sempre dicas de filme para dar para outras pessoas, né?
Ou então livros que você leu, você anota no diário. Você pode anotar a linha do tempo da sua vida, quais são os fatos marcantes da sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Você pode também destacar tarefas ministeriais que você vem desenvolvendo ao longo dos anos. Isso eu vi que Billy Graham, ele anotava, né, por onde ele passava, onde ele ia, o que ele pregava. Eu faço isso. Eu tenho quase 20 anos que eu vivo do ministério. Eu tenho esses 20 anos anotado. Por onde eu fui, aonde eu preguei, o que eu preguei, os trabalhos ministeriais que eu me envolvi, tudo isso eu tenho anotado, de 20 anos. Então, por exemplo, a Igreja Batista em Recanto dos Vinhais. Eu sei todas as vezes que eu fui lá, porque eu tenho tudo anotado. Se eu for no meu diário, eu encontro cada vez que eu fui lá, o que eu preguei, o que eu fiz, né? Eu tenho tudo anotado, né? Assim eu tenho um histórico da minha vida ministerial, porque eu sempre anotei no meu diário, né? Também você pode anotar insights ou ideias, boas ideias ou insights para algum ensino que você quer dar, né? Para alguém, algum discípulo, né? Então anote as ideias. Para eu escrever esse livro de roteiros para discipulado, eu fui anotando as ideias no papel, né? Do que eu gostaria de colocar nos roteiros. E aí depois eu fui só desenvolvendo e organizando no próprio roteiro, escrevendo, né? Que mais? Se você tem discípulos, né, mentoreados, que tal você anotar as pessoas que você acompanha e aí você anota os encontros para você não perder de vista, né, a regularidade dos encontros. Que tal você anotar os alvos que você está trabalhando com o seu discípulo? Qual o material que você está estudando? Para cada pessoa que eu acompanho, eu anoto no diário essas questões para eu saber, né? Como é que eu posso melhor servir essas pessoas, né? Que tal você também anotar no diário nome de pastores, líderes ou autores que marcaram sua vida? Anotar ilustrações para você usar em ministrações. Ou então, qual é o seu perfil de personalidade? Você já fez algum tipo de estudo para entender a sua personalidade? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? Existe um material muito bom que eu uso muito nas igrejas que se chama DISC, que são 4 tipos de temperamento, de personalidades, e a gente faz um estudo, né, um treinamento para que as pessoas se conheçam mais. Você precisa se conhecer mais, o seu discípulo também. Então, que tal, né, se conhecer mais e anotar no diário, né, para você saber como melhor lidar com você mesmo. Também você pode destacar personagens bíblicos favoritos, características do seu chamado, dons que Deus tem lhe dado, que você quer continuar a desenvolver. Então, são várias coisas que você pode escrever no seu diário. Eu dei aqui várias dicas, escolha algumas delas, né? O básico, né, num diário devocional seria você anotar o texto bíblico, né, e motivos de oração. Esse aqui é o básico, né? Você destacar lições que você está aprendendo da palavra de Deus e alvos de oração. Esse aqui é o básico, mas pode ter muito mais coisa, né, como isso aqui que eu estou dando aí para vocês, né, várias dicas do que pode conter um diário. E aí a ideia é que você faça um diário e ajude um discípulo a também fazer o diário dele. Maurício. Eu queria acrescentar uma experiência pessoal e essa experiência sobre o diário que eu comecei a escrever esse ano, tarde, mas comecei a escrever. Então, acho que nunca é tarde para começar. Eu Mas aí senti, já foi a minha influência sobre você, né? Olha aí que bênção. mas isso é óbvio. É, mas assim, o que tem me servido muito diário, quando às vezes eu quero falar com o Senhor, tem alguma coisa no meu coração que está me incomodando, e eu tenho usado o diário como forma de falar com Deus.
E eu Ótimo. escrevo no diário o que eu gostaria de falar para Deus. Às vezes eu não consigo com as palavras, Uhum, mas eu tenho mais facilidade em escrever no papel mesmo, né? uhum, E isso tem me ajudado a clarear a minha mente, tem uhum. me ajudado a refletir, olhando o que eu tinha escrito, sobre, sobre as minhas emoções, Uhum. que de repente estavam confusas, eu não sabia como organizar os pensamentos, mas colocando no papel, no diário, e eu consigo depois ler, depois de uma semana, de alguns dias, e ver o que eu escrevi, se alguma coisa mudou, se Deus já operou naquele momento. E eu, por Ótimo. exemplo, me lembro que falei para Deus a respeito de um serviço, eu trabalho com móveis planejados aqui em Curitiba, e apareceu um cliente que não trouxe paz ao meu coração. E eu anotei isso no caderno. Pedi a Aham. Deus que se fosse para me livrar disso, se não fosse um bom cliente, que ele me liberasse disso. E Uhum. de ter feito, depois de um mês, o cliente começou a enrolar o pagamento, não sei o quê. Enfim, disse que vai fazer o serviço com outra pessoa, porque vai parcelar em 36 vezes. E disse, tá, tudo bem. E eu não tenho força para fazer um parcelamento disso. Mas eu tenho certeza que Deus me livrou, porque quando ele disse isso, o cliente, eu senti paz. E quando foi ler no diário espiritual que tinha feito essa oração, eu continuei escrevendo, obrigado, meu Glória Senhor, a Deus. porque ele respondeu o meu pedido. Então, às vezes, Ótimo. a gente esquece até o que pede para o Senhor, mas quando a gente anota o que escreve para o Senhor, ele está escrito lá. E nos lembra quais são nossos pedidos, quais são as nossas angústias, anseios. E eu acho que, Concretiza, né? Concretiza a nossa sim, oração, né? Quando a gente anota, né? exatamente. É. Então, assim, eu acredito que começar a escrever, acho que até para organizar nossos pensamentos, né? É uma ação poderosa. Sim. Porque é verdade que a palavra, né, tem poder. Mas quando nós colocamos a palavra no papel, estamos firmando no papel, fixando no papel o nosso pensamento. Isso tem sido muito bom para mim. Até porque Ótimo. eu tenho um caráter bastante como é que está no disque, que eu não me lembro, que É eu o sou um caráter assim, influenciador? eu influenciador, É o I. enfim, sou uma pessoa que às vezes fala mais rápido do que daquilo que pensa. É. Mas escrever no papel tem trazido paz para mim. Que bom. Quando estou angustiado, eu escrevo e parece que aquilo sai de mim, se fixa no papel, eu leio, eu entendo e Deus responde. Para mim isso é maravilhoso. Amém. A Evelyn disse: orar por escrito é uma experiência incrível. Já fiz algumas vezes. Glória a Deus. Amém, amém. Então eu não sou sozinho. Inclusive, Excelente. quantas vezes eu estava desanimado e eu peguei meu diário e aí fui ler. Fui ler coisas que eu escrevi do passado, e aí eu me coloquei em outras épocas da minha vida e vendo como Deus foi agindo, como Deus respondeu, as portas que Deus abriu, o que Deus falou comigo lá atrás. E aí me fez lembrar as promessas do Senhor e como ele agiu, como ele fez na minha história de vida. Né? Então, por exemplo, agora eu falando lá na Malásia, na conferência, né, para mais de gente de 30 países. Meu Deus, quando que eu imaginava um dia estar vivendo uma realidade dessa? Mas lá atrás eu tinha anseios, eu tinha angústia, eu tinha expectativas que Deus fizesse, portas que Deus abrisse, e aí Deus abriu, né? E aí eu estou vendo Deus agindo na minha história de vida. O diário me ajuda a ter uma perspectiva maior de tudo que Deus tem feito na minha história de vida. E como isso anima e também me faz querer ir além, né? Querer continuar crescendo, continuar avançando, né? Então, o diário é um grande estimulador do nosso crescimento, né? É a dica aí para vivermos na relação de mentoria, um ajudando o outro a colocar no papel, né, ou eletronicamente, alvos de oração, anseios, o relacionamento com Deus, né, metas de crescimento. Então, que Deus nos ajude. E, para encerrar, a nossa dica de filme de hoje é um filme antigo. Acredito que esse filme já tem uns 20 anos ou um pouquinho mais, mas é um clássico sobre mentoria. Né? Sean Connery, né, que é um ator aí bem famoso, não sei se ele está vivo ainda, né? Acho que não mais, né? Não, Ele não está não está mais mais, conosco. isso.
Nunca mais. Mas esse filme é fantástico sobre mentoria, é um clássico sobre mentoria que se chama Encontrando Forrester, né? Em que um escritor, um professor famoso que já não tem mais ânimo para nada, né? Vive na sua caverna, ele é encorajado a mentorear um jovem rapaz negro, né? Que tem um monte de dilema e então os dois acabam de alguma forma sendo inspirados, né, nessa relação. Então é uma dica maravilhosa, né? Vale a pena ir atrás desse filme, é um filme bem antigo, mas vale a pena ir atrás desse filme. Ok? Então, glória a Deus, encerramos mais uma aula. Que Deus abençoe a todos